Fala aí, engenheiros, tudo certo? Aqui é o Engenheiro Nelson e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como são construídas as fundações de uma usina nuclear. Tava rolando aí, né, essa série aí da HBO em que eles estavam comentando aí sobre Chernobyl, talvez você tenha assistido, talvez não. Mas aí pode surgir essa dúvida, né? Como são construídas, quais são as diferenças entre as fundações de uma usina nuclear e as fundações que acontecem no dia a dia aí nos prédios de edifícios comerciais, nas nossas casas, enfim. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se você curte esse tipo de vídeo, já clica aqui no sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos aí, porque eu vou destrinchar esse assunto com você hoje. Show de bola, galera. E é o seguinte, pra destrinchar, pra gente, cara, ir a fundo nesse assunto realmente, eu resolvi separar o nosso case brasileiro aí de usina nuclear, de reatores nucleares, que são as usinas Angra 1, 2 e 3 aí no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de Angra dos Reis. E o que acontece? A usina Angra 1 foi construída lá mais ou menos na década de 70, a usina Angra 2 também foi um pouquinho mais para frente. E agora é o seguinte, para a gente entender realmente como funciona isso, eu vou colocar aqui o esquema das fundações de Angra 1 e Angra 2. Sendo que Angra 3 ainda está em construção, nós vamos analisar Angra 1 e 2. Então, se você analisar aí, o que acontece? Nós temos mais ou menos aí em 20 metros o perfil da rocha abaixo de Angra 1 e depois nós descemos esse perfil aí, chegando a 50 metros aí embaixo das fundações de Angra 2. Angra 1, o que foi feito, pessoal? Foi retirado aquele solo ruim que tinha em cima, lembrando que nós temos aí um perfil que vai com areias compactas, argila mole, como é comum um perfil aí em solo litorâneo. Esse perfil de solo ruim foi retirado aí de Angra 1 e toda a usina nuclear foi colocada em cima da rocha. Então Angra 1, a parte do reator está em cima da rocha. Os edifícios complementares ao redor de Angra 1, aí como o Cris também pode mostrar aí pra galera, o nosso editor de vídeo, ele tá aí em cima de aterro compactado. A gente foi compactando esse aterro, porque aterro compactado, porque a gente consegue ter um controle mais rigoroso para apoiar os nossos edifícios, né? E aí Angra 2 é que entra o grande problema aí, né? A grande sacada em que realmente a gente teve que aplicar uma engenharia de fundações mais arrojada, em que aí foram colocados tubulões que vão ali até 50 metros, inclusive entrando aí na rocha decomposta e apoiando aí em alguns casos na rocha sã. Beleza, pessoal? Tem também a questão dos equipamentos que eram utilizados aí na época e até o grande lance é que foram um conjunto de equipamentos. Inclusive, na época, os melhores equipamentos do mundo estavam em Angra 2 para executar aí esses tubulões. Nós vamos colocar aí também, pessoal, para vocês darem uma olhada, a planta, a disposição dos tubulões em planta ali, né? Então, Angra 2 aí com 1.317 tubulões com um diâmetro aí de 1,3 metros, ou seja, 130 centímetros, um baita do tubulão, tá? E em alguns pontos também tubulões com 1,10 m, então 667 tubulões com 1,30 m e 650 tubulões com 1,10 m. Pessoal, em relação ao processo construtivo, tá? Nós tivemos aí as usinas nucleares de Angra 1 sendo escavadas, estacões escavados com lama bentonítica. Até agora eu falei tubulões para vocês, mas é exatamente isso, vocês já vão entender qual foi o processo executivo. Então nós tivemos aí um primeiro estágio em que a gente coloca a mureta guia e começa a fazer a escavação, tá? Entra aí a lama bentonítica, continua fazendo a escavação. Agora é que vem o grande problema aí de Angra 2, que foram encontrados muitos matacões. Mas Nelson, o que são matacões? São aqueles elementos de rocha que estão soltos ali no terreno. E isso aí é importante porque o nosso equipamento de escavação ele não consegue ultrapassar os matacões. Então o que tem que ser feito? Tem que ser instalada uma campânula de ar comprimido e aí sim ele vira um tubulão. Desce um homem lá, faz pequenas furações, instala as dinamites e aí explode o matacão. Explodiu o matacão, conseguiu transpassar o matacão,
continua a escavação até chegar no topo da rocha. Então, Nelson, a distância do nível do terreno até a rocha era de quantos metros? Do nível de terreno em Angra 1 até a rocha, Cris, a gente tinha algo em torno de 50 metros, tá, pessoal? Então o Cris me perguntou, Nelson, quantos metros tinha do topo do terreno até o nível da rocha? Nós tínhamos algo em torno aí de 50 metros e em Angra 2, tá? E em Angra 1 nós tínhamos algo em torno de 20 metros. Era mais ou menos essa a ideia, tá? Até por isso que Angra 1 foi direto na rocha e Angra 2 teve que colocar os tubulões aí para ser apoiados lá na superfície rochosa, 50 metros realmente, beleza? E aí, Cris, o que aconteceu, cara? A galera tinha que transpassar esse matacão, beleza? E chegar lá na rocha. Quando a galera chegava lá na rocha, tinha que fazer a furação na rocha, transpassar aí a parte da rocha decomposta, às vezes transpassava a rocha decomposta, às vezes tinha lentes ali de rocha sã no meio. Então teve alguns critérios ali para você fazer a parada do tubulão. Primeiro, o tubulão ele passava toda a parte de solo, ele chegava na rocha e ali na rocha que era o grande problema. Onde eu paro esse tubulão? Eu paro entrando 10 metros na rocha, Nelson? Ou eu paro entrando 20 metros na rocha? Como é que é isso? E aí é que entra o caso A, B, C e D que vai aparecer na tua tela aí agora. Então, caso A, Nelson, quando que eu paro o tubulão? Se eu tiver uma espessura de 3 vezes D, no caso vamos imaginar um tubulão de 1,10 m, 3 vezes D daria 3,30 metros, abaixo do tubulão de rocha competente, eu poderia entrar nessa rocha competente apenas 0,5 vezes D, no caso uns 50 centímetros mais ou menos, tá bom? No caso do tubulão de 1,10 m, tá? No caso B, eu teria aí a rocha, o tubulão entrando em rocha decomposta, eu teria que adentrar toda a rocha decomposta ali, maior do que 4 metros, e ter abaixo do tubulão uma espessura maior ou igual a 3 vezes D, em que D, lembrando, é o nosso diâmetro do tubulão, beleza? 3 vezes D, algo em torno aí de 3,30 metros para um tubulão de 1,10 m. Caso C, eu passando entre estruturas de rocha competente e rocha branda aí, né, rocha decomposta, teria que ter uma espessura de 7 metros eu adentrando aí na rocha. E o caso D, com rocha decomposta, eu teria que adentrar na rocha aí maior que 18 metros. Eu teria que entrar 18 metros na rocha para conseguir apoiar esse tubulão só em rocha decomposta. Beleza, pessoal? Esses eram os critérios de parada do tubulão em rocha. Show. Em caso de rocha decomposta, o que acontece, Cris? Ele, como, lógico, tem essa possibilidade, tá? E o grande lance é que, como nós tínhamos aí uma espessura bem grande de 18 metros, era bem possível de que a gente conseguisse aí atingir um atrito lateral importante, né? Em que eu conseguisse realmente apoiar naquele espaço ali de 18 metros, considerar um atrito lateral importante ali para fazer o apoio desse tubulão realmente em rocha, beleza? E sobre isso, até é importante dizer que lá, Cris, foi feita uma prova de carga, tá? Em 1979, tá? No tubulão estrutural do edifício auxiliar do reator. Esse tubulão ele foi submetido a uma carga aí de 1.092 toneladas, tá? 1,65 vezes a mais do que a carga de projeto. E olha só, essa carga suportada por esse tubulão, ela foi suportada somente pelo atrito lateral. E o que é atrito lateral, Nelson? Quando eu seguro essa caneta simplesmente com os meus 2 dedos, o atrito que acontece entre o meu dedo e a caneta é o atrito lateral que acontece em uma estaca. E isso, ele está falando aqui, ó, que essa carga de 1.092 toneladas, ela foi simplesmente suportada pelo atrito lateral em rocha, ou seja, do topo de Angra 2 até 40 metros, 50 metros de solo, isso ali não foi utilizado, esse atrito lateral entre solo e tubulão não foi utilizado para suportar essa carga. O único trecho que foi utilizado para suportar essa carga foi o trecho em que o tubulão estava embutido em rocha. E nesse caso desse tubulão, ele estava embutido 3,37 m em rocha, gerando uma deformação elástica bem pequena, tá? De 9,3 milímetros na parte superior e com uma deformação permanente, ou seja, depois que eu retirei a carga dessa prova de carga,
de 0,9 metros. Nelson, e como é que foi realizada essa prova de carga desse tubulão? Olha só, galera, o que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos lá o tubulão realizado, tá? Foi feito uma carapaça, ou seja, é uma estrutura metálica ali justamente para receber essa carga. Essa carapaça, ela foi chumbada lá na rocha por meio de 12 tirantes. Esses tirantes aí, eles penetravam em todo o solo e ficavam ancorados na rocha aí por volta de 8 metros, como vai aparecendo a imagem para vocês aí. E aí o que acontece? Eu tenho uma mesa ali e logo abaixo dessa mesa eu tenho um macaco hidráulico que ele se expande. Quando o macaco hidráulico se expande, ele coloca tanto carga no tubulão que está abaixo dele ali, quanto joga carga para cima nessa carapaça. Ou seja, ação e reação, lei de Newton. Joga carga na carapaça, a carapaça tende a subir. Os tirantes que estão chumbados lá na rocha, os 12 tirantes, não deixam a carapaça subir e ao mesmo tempo ele joga carga para os tubulões que estão lá embaixo apoiados na rocha. Se você vai colocar aí, até eu quero pedir para o Cris colocar na tela, o Cris vai colocar aí, pessoal, o exato momento em que a gente tem o contato entre o concreto e a rocha, que é justamente ali que o tubulão se segurou. Até tem as continhas ali, né? 1.092 toneladas, dividido pelo perímetro do nosso tubulão, pelo comprimento de 3,37 metros, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento entre o concreto e a rocha de algo em torno de 9 kg por centímetro quadrado, o que é muito legal. Olha só, pessoal, fazendo com que realmente feche tudo que a gente está falando para vocês. O tubulão apoiado lá na rocha, atrito lateral aguentando cerca de 1,65 vezes a carga de projeto, ou seja, 1.092 toneladas aí, e assim foram executadas as fundações aí da nossa usina nuclear brasileira, Angra 2, Angra 1, você teve uma ideia, Angra 3 também é sobre fundações profundas, e com isso a gente finaliza o nosso vídeo. Parabéns a você que assistiu até o final. Se você gostou desse nosso conteúdo, já curte aqui, dá um like pro nosso vídeo, compartilha aí com os amigos, mostra para eles. A gente teve um trabalho grande aqui para fazer essa pesquisa e trazer esse conteúdo de qualidade aí para você matar a curiosidade sobre como funcionam as fundações de uma usina nuclear. Então é isso, pessoal. Um abraço aí e até a próxima. Valeu!